Pessoal, vamos lá. Vou fazer a leitura dos exercícios de recuperação e aprofundamento de física referentes ao primeiro bimestre, tá? E se caso vocês tiverem dúvida, vocês me procurem para a gente achar uma forma mais simples para poder ajudar vocês. Primeira atividade. No próprio roteiro de vocês, eu coloquei uma tabelinha com conversões. E quando ela for no mesmo sentido, assim, eu não preciso trocar muito, eu posso utilizar aquela tabelinha. Então, vocês vão utilizar a forma mais simples que vocês acharem, que vocês possam se lembrar disso depois, tá? Porque conversão é uma coisa que a gente usa muito, tanto na escola como fora da escola, tá? Então, aí, lá eu passei quais são os valores da unidade de medida estabelecida pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, que eles fixam um valor e eu preciso passar para ele, tá? Então, lá vai ter o que eu preciso, se eu vou ter que passar para metros, para centímetros, lá tem específico. Então, vocês vão olhar essa tabela para saber quais são os valores desse sistema internacional e depois fazer essas conversões. Vocês podem utilizar a tabela como regra de 3, desde que façam os cálculos corretos, tá? Não tem erro. Atividade 2. Atividade 2 eu tenho um probleminha aí, ó. Ele fala o seguinte: um produtor artesanal de licores respeita as leis brasileiras e informa a quantidade de produto vendido de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Sua produção desse mês foi de 362,5 decímetros cúbicos de licor e será colocados em garrafas de 290 ml. Quantas garrafas serão necessárias engarrafar a produção? Em primeiro lugar, ml e decímetro cúbico não está na mesma linha aí de unidade. Então, vou ter que descobrir o que é o decímetro cúbico e passar para ml, para depois poder fazer uma divisão e descobrir quantas garrafas eu vou precisar ter para poder engarrafar todo esse meu licor. Atividade 3. Atividade 3 também pede para fazer a transformação. Ele me dá horas ou segundo em número decimal, ou número ou fração, e pede para eu colocar qual que é esse valor específico em hora e em minuto. Porque se eu falar assim, eu tenho 1,3 horas, ele vai me equivaler a uma quantidade certa de horas e uma quantidade certa de minutos. Eu vou ter que utilizar aí os meus conhecimentos para poder fazer essa passagem aí. Atividade 4. Atividade 4 também mexe com horas. Ele fala de um espetáculo que começa em um horário e termina no outro. Ele quer saber o tempo de duração. A gente já fez conta assim. Então, lembrando, é uma conta de menos. Só que eu não posso esquecer que eu faço conta de segundos, de minutos e de horas. E se eu precisar emprestar, lembrando que se eu emprestar de minuto para segundo ou de hora para minuto, eu preciso converter o que eu estou emprestando, tá? Atividade 5. Também tem a respeito daí de tempo. Ele me fala que um sino bate a cada meia hora todo dia. Ele quer saber de quantas vezes esse sino vai bater no ano. Então, preciso achar quantas vezes ele vai bater num dia para depois poder calcular no ano. Atividade 6. Vocês têm isso no caderno se precisar dar uma corridinha lá. É apenas passar para a notação científica. Lembrando que notação científica é um número vezes a base 10. Só que esse número ele tem que ficar entre 1 e 9. Não pode nem começar com 0 e nem ter 10. Então, vai ter um número decimal que na parte ali inteira só vai ser de 1 a 9. Dá uma olhada no caderno que vocês têm atividade a respeito disso. Atividade 7.
é apenas para fazer conversão de massa aí, e depois todo mundo vou ter que passar para gramas, e depois eu vou ter que reescrever isso em forma de notação científica. Então, aí eu vou estar conferindo se vocês sabem fazer a conversão e depois o número que vocês têm, se sabem passar para anotação. Atividade 8. Cálculo com notação científica. Vocês também têm essa regrinha no caderno. Observem e façam corretamente. A gente já fez atividade disso também. Atividade 9. Ele me dá aí várias afirmativas e eu quero saber quais delas estão corretas. Então, vou precisar saber fazer essas conversões para falar quais letras são certas para eu poder marcar, tá bom? Qualquer coisa vocês me procurem que a gente tenta encontrar uma forma de eu poder ajudar melhor vocês. Até mais!